Quando nós perdemos, né, a nossa rotina por causa das férias, de um feriadão, que a gente fica até tarde assistindo um filme, ou vai para casa dos amigos tomar um vinho, jogar um carteado, uma dama, ou qualquer outra coisa, ou só jogar a conversa fora, aí a gente gosta. Mas a gente sabe, como adultos, que a gente, na segunda-feira, vai precisar acordar cedo para trabalhar. E mesmo resmungando, a gente faz tudo que tem que fazer certinho. Mas a gente quer que as crianças sejam iguaizinhas. Olha, quer ficar até mais tarde? Pode, mas amanhã vai acordar cedo. E aí a criança não acorda, a mãe chacoalha. E o pai já vem para ficar bravo também. E essa criança tem que ser levada pela mão, assim, para poder tomar café e ir para o colégio. Aí nós vamos entender que quando a gente volta das férias, as crianças precisam de uma atenção especial para voltar à rotina, porque nas férias as rotinas mudam um pouco. É por isso que a Ângela está aqui conosco. Vê se eu consigo falar um pouquinho de alemão. Perfeito. Falei certinho? Certinho. O CH no final da palavra em alemão é um R suavezinho. Vai. Gostei disso, Ângela. E você, como diretora pedagógica, você com certeza orienta muitos pais, porque nessa volta às aulas, muitos pais pedem help para você, vem pedir socorro, vem pedir ajuda. Sem dúvida. E as próprias crianças, né? A gente tem desde os pequenininhos e principalmente os adolescentes. Esses são os mais sonolentos nesse retorno. Ah, são os adolescentes? São. Eu achei que os pequenininhos, ainda falei, pega pela mão e tal. Na verdade, o entusiasmo. E aí vai também muito da rotina da própria família. Quando a gente está preparando os pequenos para a volta, Rita, nada como aquelas conversinhas gostosas, estimulantes. Nossa, que bacana, você já vai voltar, vai reencontrar os amiguinhos, vai conhecer pessoas novas, quanta coisa bonita você vai fazer no colégio. Isso já vai trazendo para a criança uma expectativa muito especial e a rotininha de, vamos ver seu uniforme, que mochila, a compra de material, tudo isso vai trazendo para a criança um ambiente emocional, psíquico, né, de preparação já. O ideal, eu sempre comento com as famílias, é começar esse ritual, né, para o resgate dessa rotina, 2 semanas, uma semaninha antes das aulas começarem. 2 semaninhas seria o ideal? Seria o ideal. E aí, junto com isso, com esses recadinhos, né, para o coração dessa criança, para a mente, também começar a organizar a rotina da família. Na verdade, Rita, restabelecer essa rotina para as crianças e também para os adolescentes é um desafio familiar, né? Porque nas férias, quando elas são da família, tudo sai um pouquinho do que a gente chama de normalidade, né? Porque também, pensa bem, nas férias, ter que acordar 6 horas da manhã para quem estuda de manhã, né? E ter que dormir mais cedo para conseguir. E nas férias, todo mundo quer acordar mais tarde, quer dormir mais tarde, comer fora de hora. E os pais deixam porque vem essa flexibilidade de uma forma positiva. Sim. Porém, para retomar tudo isso depois, é necessário também um pouco de pulso por parte dos pais? Sem dúvida, porque é claro, né, quanto mais insistentes são as crianças, né? E eles sabem como, né? E eles têm bons argumentos, né? Mais firmeza amorosa tem que ter essa mãe, esse pai ou quem está ali cuidando, né? Por isso um prazo que a gente fala, nossa, 2 semanas antes, mal eles saíram de férias. Na verdade, em geral, são quase 2 meses de férias, né? Dezembro e janeiro inteiro. As escolas estão retornando agora. Então, lá pelo meio de janeiro já teria sido, né, o melhor momento para começar. Não deu, não tem problema. Devagarinho a gente vai conseguindo, né? E é justamente isso, a rotina da família, manter os horários de refeições, né? Trazer para a noite, principalmente, refeições mais leves. A gente estava vendo essa delícia de prato. Delícia mesmo. Deve ser bastante leve também, com as escolhas, né? Cereais integrais, tudo que tem baixo índice glicêmico faz muito bem para o sono da gente e das crianças, né? Para que esse sono seja leve, no sentido de ausência de pesadelos, de mal-estar, de incômodos que às vezes não são suficientes para a gente acordar. Mas um estômago pesado perturba esse sono, né? Então, a escolha até desse cardápio dentro do possível, né? Para que a família toda durma muito bem e acorde bem, né?
E os horários, sem dúvida nenhuma, não só do sono, deixar para as crianças e para os jovens muito claros os horários de ir dormir, de acordar, não ceder, né, às pressões que eles possam fazer, principalmente os adolescentes. Como eu falei agora há pouco, eles têm bons argumentos, Muitos argumentos. E as negociações para o bem da criança, do adolescente, fazem parte disso, claro, né? Num fim de semana, né? Num dia de um aniversário especial em família, ou alguma ocasião, né, comemorativa, o aniversário de um vovô, de uma vovó, um casamento que caia num dia de semana, ok, uma exceção. A gente ensina para eles flexibilidade através disso. Mas, uma vez curtido esse momento, vamos pensar no dia seguinte, né? E devagarinho ir encaixando essa rotina. E eu falei sobre as crianças, focando muito mais nas crianças que ficam mais sonolentas, e você me disse, não, mas os adolescentes dão mais trabalho. Sim. Como que é, então, essa relação? Com a criança você negocia desse jeito, olha, vai ver os amiguinhos, gente nova, tal. Mas com os adolescentes, como é a conversa? Como que você orienta os pais a chegar? Porque às vezes eles são meio inatingíveis. Sim, até porque a gente estimula neles, desde sempre, o desenvolvimento da autonomia. E, de repente, em relação aos horários, um aluno, penso nos meus hoje, né, de 13, 14 anos, que já teve aí um percurso para desenvolver essa autonomia, vai tê-la cerceada porque não, agora é hora de dormir, eles não aceitam muito bem. Então, na verdade, aí vai muito a lógica. E tem uma questão que eu sei, nós todos, né, que trabalhamos em educação, que somos mães, pais, sabemos. Muitos dos nossos jovenzinhos, às vezes mais cedo até que a adolescência, começam a desenvolver uma dependência muito grande das telinhas. Essa tecnologia que faz todas as telas, falta, né? E todas, celulares, videogames. Então, existe aí, com os adolescentes, uma necessidade até diplomática dos pais, trazerem para eles os benefícios, e eles conseguem perceber isso no dia seguinte, indo para a escola. Tenho vivido isso cotidianamente, né, no colégio agora. Quão bem faz, mais ou menos umas 2 horas antes do horário de dormir, que para essa faixa etária, dos 14 aos 16, o ideal seriam ainda, no mínimo, 8 horas de sono. Então, se eles estudam, por exemplo, às 7, 7h30, 8 horas, 10 horas é o limite. Eles até vão para os quartos, mas aí o que pode acontecer? As telinhas. Então, realmente conversar, trazer um pouquinho de biologia, de neurobiologia, né? Todos esses estímulos que a tecnologia, através das telinhas, trazem para todos nós, né? Eles deixam o cérebro, as conexões neurais muito ativas. E para que o cérebro desacelere, e isso é muito mais forte nos adolescentes do que nas crianças que não têm tanto acesso e por tanto tempo às telas, a gente tem que convencê-los. Trazer a ciência, a educação com ciência. Eu acho que a gente tem esses recursos hoje, né? E propor, bem negociadamente, faz um teste, meu bem. Tenta. Vamos fazer o seguinte, às 20 horas os celulares vão dormir. E aí, propor atividades, se possível, em família. E tem muitos outros ganhos isso, né? Vamos contar história, vamos fazer um jogo. Que tal um quebra-cabeça bacana, né? Ou vamos fazer uma lista de desejos para o teu ano escolar, agora no retorno, como a gente faz quando o ano termina, quando nós nos colocamos à disposição, né, da vida, do Senhor, para o que está reservado para a gente recebe. Vamos fazer planos? Fazer os adolescentes realmente sistematizarem um projetinho de vida ali. Esse tipo de atividade é estimulante mentalmente, mas não neurologicamente, no sentido de deixar esses neurônios muito agitados. Então, atividades relaxantes. Existem famílias que fazem ginástica junto, alongamento, proponho muito yoga. Não precisa ser aquela yoga, né, absolutamente trabalhada, impecável, mas vamos respirar junto, vamos aprender a respirar. Junto disso tem bastante gente, adultos, crianças, que a gente vê ansiosos. Então, por que não reservar um pouquinho, 20 minutos que seja em família, para trabalhar essas questões? Essas atitudes de relaxamento, de uma conversa à noite, né?
fazem muito bem para a qualidade do sono de todo mundo. E para a família. E para a família Para fortalecer os laços familiares, porque hoje, voltando aos adolescentes, grande parte deles, se não a maioria, ficam trancados nos quartos para poder conversar, usar as telas. E pai, mãe, eu vou abrir uma janelinha aqui. Vocês podem se informar, procurar na internet, buscar o seu oftalmologista para lhe informar a respeito disso. O máximo que uma criança ou adolescente poderia, criança 1h30, mas que um adolescente poderia ficar de todas as telas no dia inteiro, seria no máximo 2 horas, contando com celular, computador, televisão, games, as telas dos games e etc. No máximo 2 horas. Então, se seu filho está ficando mais que isso, você está sendo uma mãe e um pai legal. Porém, eles vão colher os frutos desse excesso de telas lá na frente. Além de ir se ausentando da família cada vez mais. Porque quanto mais eles ficam conversando com os amigos, quanto mais eles jogam, quanto mais eles conversam com os amigos pelo game, mais eles querem fazer isso. Sem dúvida. E aí vai se ausentando cada vez mais da família. Eu me lembro que quando começaram as redes sociais, tinha uma charge que a mãe com o celular na mão dizia assim: o almoço está pronto. Meu Deus. E a criança e mostrava na seguinte, ok, já vou descer. Na mesma casa. Dentro da mesma casa, se comunicando, né, pelo celular. É uma charge que poderia ser cômica, mas é real. Trágica, né? E mostra bem esse afastamento, né? E ninguém nega, claro, né, todas as vantagens e tudo de bom que os avanços tecnológicos vêm trazendo e vão continuar trazendo. Mas é necessário, sim, especificamente nessa questão que você traz, Rita, como resgatar uma rotina do sono, mas é um sono com qualidade. Não pode ser simplesmente hora de dormir, vamos dormir. Com o cérebro muito estimulado assim, o sono não é profundo. E em relação à aprendizagem, existem muitos trabalhos. Aqui no Brasil a gente tem a Associação Brasileira do Sono, em várias universidades. Em Campinas tem, em Campinas, na PUC. né? Exatamente. E trabalhos assim maravilhosos, mas que são alertas para a gente que trabalha em escola e também as famílias, né? A gente precisa cuidar não só do número de horas que essa criança, esse adolescente dormem, mas da qualidade desse sono. A gente tem evidências fortíssimas, já comprovações de que é durante as horas de sono bem dormido, aquele sono profundo, onde a gente vê o movimento, né, das órbitas sob a pálpebra. Então, eles estão sonhando. Mas também o cérebro, que é multifuncional, nesse momento está selecionando de tudo que essa pessoa, que essa criança, esse adolescente viveram durante o dia, o que é realmente relevante. Essas vivências, essas experiências estão sendo consolidadas. Vão fazendo, o cérebro vai fazer bons armazenamentos. Exato, essa memória, né? Ela vai sendo consolidada durante as horas de sono profundo. Então, um sono intermitente, um sono agitado, pesadelos, mal-estar às vezes por conta de postura, isso muitas vezes as mães não levam com a prioridade devida. O travesseirinho está na altura certa, eles vão ficando mais murchinhos, né? Isso pode trazer dores que não são suficientes para acordar a criança, mas que podem fazer menor a qualidade desse sono. Então, existe uma série de elementos. Os mais importantes são esses de relação mesmo da família, de dinâmica familiar, de uma disciplina em todas as atividades, né? De propiciar para essa criança atividade física também, né? Durante as horas de sono, principalmente para crianças, para os pequenos, a gente produz muitos hormônios e para eles o GH, o hormônio de crescimento, é liberado, é produzido e liberado durante as horas de sono. Então, crianças que não têm essa qualidade durante as horas de sono metabólica, fisiológica, podem ter prejuízos também na estruturação do seu corpo. Vai acabar liberando muito mais o cortisol, que deveria ser liberado em outro momento. Vai liberar na hora do sono, a criança não vai dormir direito, vai estar agitada. E olha, eu falei agora há pouco das telas, que no máximo 2 horas, por conta da luz azul, viu, gente? Vai prejudicar demais os olhos, o rendimento,
do cérebro também. Então, comecem a se preocupar com isso. E tem um detalhe, recentemente sempre lançam pesquisas, né? E já que nós estamos falando para voltar a essa rotina do sono, para aguentar o tranco do dia, sim, principalmente os adolescentes com estudos e etc., o celular ele deve ficar fora do quarto. Deixe o celular na sala, porque ele emite ondas magnéticas que interferem no nosso sono. Você não vê, você não sente, mas o seu cérebro e o seu organismo sente cada onda magnética que esse celular. Então ele tem que estar desligado em outro cômodo da casa. Isso também vai ajudar a fazer com que esse sono tenha um pouco mais de qualidade. Nada de na cabeceira da cama. Não, e às vezes é um hábito bastante frequente. Eles deixam para carregar o celular ali num criado mudinho, em algum móvel ao lado da cabeceira, né? E essas ondas magnéticas, ao longo do tempo, podem sim interferir na fisiologia cerebral como um todo. E eu tenho lido bastante acerca disso, né? Como eu disse, muitas pesquisas chegam e muitas já relacionando a qualidade do sono à aprendizagem, né? Eles acordam cansados, essas ondas de alguma maneira mantêm o cérebro estimulado e aí quando chegou o horário do acordar, né? A criança desperta, mas sente que não dormiu tudo que precisava, o corpo ainda pede mais, né? Por conta justamente dessas interferências. O ambiente onde essa criança vai dormir, esse adolescente vai dormir, como é gostoso, cada um tem o seu cantinho, o seu jeitinho, né? De se acomodar para dormir. Mas a luminosidade, você falou da luz azul, isso é muito importante. Às vezes a gente vê decorações de quartos de crianças maravilhosas, com todas as cores do arco-íris e aquelas imagens rodando, projetadas nas paredes. Isso é bonito, deixa ali, a criança curtir, né? Depois desliga. Calma, desliga. Nada como as histórias que se contavam antigamente nesse momento, né? Que acalento. Ângela, foi muito rica a nossa conversa. Eu espero que de alguma forma nós tenhamos ajudado você de casa, você que ainda tem crianças e adolescentes e precisa muitas vezes de dicas como estas para voltar à rotina e cuidar da saúde física e mental dos seus filhos. Neto, sobrinho, seja lá quem for que estiver com você ou não estiver, passe essa conversa, né? Passa o link, depois você vai lá no nosso canal no YouTube, pega o link da conversa com a Ângela e manda pelo zap para sua filha, para o seu filho e fala, olha o que falaram hoje lá no Mulher.com. Ângela, muito obrigada por estar conosco. Eu agradeço muito, que seja útil, né? Para quem possa estar nos vendo. E agradeço muito o privilégio, foi uma honra. Nossa, e nós é que agradecemos, tá aí o site, o Instagram para você entrar, conhecer mais do trabalho que é feito na escola e não só com a Ângela como diretora pedagógica, mas também com toda a equipe. Ângela, mais uma vez, obrigada. Obrigada.